Graça e paz, meus irmãos. Bom, devido à necessidade que nós temos de continuar os nossos estudos bíblicos que nós iniciamos na apostila com relação ao tema salvação através da Bíblia, então eu vou estar fazendo esse estudo com os irmãos, gravando esse vídeo para que os irmãos possam estudar em casa, acompanhar, uma vez que nós não reunimos esses dias presencialmente. Lembrando, nós estamos aqui, quem tem a apostila, essa apostila deve pegar e abrir na página 38 para nós continuarmos então os estudos que nós temos feito. E o tema, hoje nós estamos na quarta lição, e o tema dessa lição é a salvação anunciada. O texto áureo, os irmãos vão ver aí na página 38, nós temos aí o texto áureo dessa lição, que é Gênesis 3, 21, que diz o seguinte, usando aqui a versão NVI, abre aspas, o Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu, fecha aspas. Então aqui é o texto áureo, tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar nessa lição. Lembrando aos irmãos, espero que os irmãos tenham colocado em prática as leituras sugeridas, que são as leituras semanais, né, o plano de leitura semanal. Nós temos aí cada dia alguns textos para que os irmãos possam estar lendo. Todos esses textos têm relação com aquilo que nós estamos estudando. E a leitura semanal ajuda até mesmo também na compreensão e na fixação daquilo que nós estamos estudando. Bom, o objetivo dessa aula nós temos aí, o objetivo é compreender o aspecto profético do Cordeiro morto como um anúncio profético e tipológico do sacrifício de Cristo, compreender a linguagem tipológica como um recurso de comunicação de verdades bíblicas, ou seja, a Bíblia ela tem uma linguagem tipológica que tem como propósito trazer a revelação de verdades contida nas Escrituras. Compreender essa linguagem é muito importante. Compreender que a salvação não se baseia em sentimentos humanos ou méritos humanos. Então, se nesse estudo nós chegarmos a alcance desses objetivos, glória a Deus, né? Alcançamos aquilo que é fundamental para nós, para a nossa compreensão daquilo que é o Evangelho e o propósito, o plano da salvação revelado nas Escrituras. Bom, nós estamos agora na página 39, os irmãos vão acompanhar aí, abrindo, né, a apostila na página 39. O que nós vamos encontrar? O apóstolo Pedro declarou que em sua primeira carta, no capítulo de número 1, me parece que faltou na apostila aí esse capítulo 1, na hora da digitação, faltou 1, então os irmãos coloquem aí na apostila, corrige, né? É o capítulo 1, versículo 10 ao versículo 12, que diz que os profetas anunciaram a salvação. Então Pedro vai falar dessa realidade que os profetas da antiga aliança, eles anunciaram essa salvação. Além deles, a Bíblia se utiliza de uma linguagem tipológica. E essa linguagem tipológica tem como propósito revelar as verdades bíblicas. Os tipos, eles podem ser vistos em várias passagens bíblicas. O primeiro tipo que nós vamos ver aqui está justamente no texto áureo. Quando Adão e Eva eles cometem o pecado, logo em seguida eles descobrem a sua nudez, o que eles fazem? Eles vão lá e vão fabricar uma veste de folha para se cobrir. Mas o Senhor Deus não aceitou aquelas vestes, né? E nós já estudamos essa questão também no início. E o que o Senhor então fez? O Senhor fez uma veste de pele de animal, para cobrir a nudez do homem. Ali nós temos um tipo, porque aquele animal inocente, ele morre para trazer a cobertura do homem, daquilo que foi a consequência do pecado. Logo, nós temos ali um tipo que aponta profeticamente para o Cordeiro de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus. Então, o primeiro tipo nós vemos aqui em Gênesis 3, 21, depois nós temos em Gênesis 4,
Também no versículo 4 nós vemos também um tipo ali que é o sacrifício de Abel, né? Deus pede o sacrifício a dois irmãos, Caim e Abel. Caim oferece o melhor da terra, mas Abel oferece o melhor das suas ovelhas. E Deus então aceita o sacrifício de Abel e não o sacrifício de Caim. Naquele sacrifício de Abel também está uma profecia daquilo que de fato é o culto aceito por Deus, que é o sacrifício único capaz de trazer aceitação, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Logo mais adiante, no capítulo 22, dos versículos 1 a 18, os irmãos leram em casa, né? Se não leram, recomendo que leiam esses textos. Os irmãos vão perceber que trata-se de quê? Daquele momento em que o Senhor pede a Abraão o seu filho em sacrifício. E quando Abraão está para sacrificar Isaque, que profeticamente aponta ali para a crucificação, o Senhor então providencia o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Assim o Senhor providenciou também Cristo Jesus como cordeiro substituto para a nossa vida. Então nós temos o quê? Nós temos esses tipos que devem ser compreendidos. Também no livro do Êxodo, os irmãos vão lembrar, nós temos no livro do Êxodo a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa instituída. E para a instituição da Páscoa foi então requerido um cordeiro. E esse cordeiro não poderia ter defeito, portanto, ele deveria ser examinado completamente para ser sacrificado e aquela Páscoa então servir de livramento para o povo judeu. Os irmãos leiam Êxodo 12, que os irmãos vão estar chegando a essas conclusões. Temos também outros tipos que estão relacionados às cerimônias sacerdotais. As cerimônias sacerdotais também apontam para o sacrifício de Cristo, conforme nós vamos encontrar em Hebreus nos capítulos 8 e capítulo 9. Então os irmãos, se não leram, devem ler Hebreus capítulo 8 e 9, porque Hebreus 8 e 9 fala desse culto da antiga aliança e como que essa sombra ela se cumpre na realidade em Cristo Jesus. Inclusive, esses atos cerimoniais do sacerdote, tudo vai apontar para Cristo, que é o sacerdote perfeito, né? Então, em Hebreus nós vemos ali que é a coroação do sumo sacerdote, conforme Hebreus 2, versículo 14 e 18. Então nós temos, o que nós temos aí? Nós temos um tipo muito importante para a reflexão no momento, que é o quê? É o Cordeiro Pascal. Esse é um tipo muito importante nós compreendermos, porque sem a compreensão de Cristo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o homem não alcança a salvação. Então, tem muitas pessoas que têm em Cristo apenas um profeta que veio, que foi obediente. Outros têm em Cristo aquele grande mestre que trouxe ensinamentos maravilhosos que devem ser observados, mas não aceitam o sacrifício de Cristo, não aceitam que Cristo tenha vindo para morrer, para resgatar o pecador, para substituir o pecador. Se isso não é entendido do ponto de vista bíblico e não é crido pela fé nesse sacrifício, segundo a palavra de Deus, o homem não pode ser salvo. A salvação é obra da graça de Deus e mérito de Cristo. Isso deve ser bem entendido biblicamente. Bom, os irmãos vão perceber, ainda estamos na página de número 39, né? O sangue no sacrifício ali da Páscoa teria um papel muito importante, porque esse sangue era o sinal necessário para que a morte não entrasse na família. Não era o que eles pensavam a respeito desse sangue naquele momento, mas o que eles fizeram com o sangue que deram a eles o livramento. Então, onde estava o sangue presente, a marca do sangue, eles alcançaram o grande livramento. Portanto, não foram os seus sentimentos e nem os méritos pessoais de cada um que o salvaram, e sim o sangue. Assim nós vemos essa confirmação dessa preciosidade do sacrifício, do aspecto do sangue na salvação, em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Os irmãos devem acompanhar nas Bíblias, lendo
os textos que estão aí como referência. Estamos na página 40. Na página 40 os irmãos vão perceber aí que o propósito é trazer esse aspecto de que a salvação não parte da realidade de um ponto sentimental humano ou meritório baseado em méritos humanos, mas a salvação parte de um ponto que é a graça divina. Quando isso acontece, o pecador se sente. Quando isso. Algumas pessoas, na verdade, tá aí, algumas pessoas tendem a tratar essa realidade partindo exatamente do contrário, partindo do ponto sentimental ou meritório baseado nos méritos humanos e não na graça divina. Quando as pessoas partem do ponto de sentimento humano e de méritos humanos, quando isso acontece, o pecador se perde no caminho da compreensão do mistério da redenção do homem. Então nós temos a redenção, a salvação, é um mistério que só pode ser compreendido pela operação do Espírito Santo, né, e aceito pela fé. Outro aspecto muito importante no contexto da Páscoa está relacionado ao dia e hora do sacrifício. Jesus entrou na cidade em Jerusalém. Jesus entrou na cidade de Jerusalém no dia 10 de Nissan, exatamente no dia em que o cordeiro era levado para dentro das casas, para ser inspecionados durante 5 dias. Isso nós encontramos em Êxodo, capítulo 12, versículos 3 ao 6. O que acontecia? No dia 10, cada família deveria pegar o cordeiro, levar para dentro da casa, né? Esse cordeiro era examinado para ver se havia algum defeito nele. Durante os dias que antecederam a Páscoa, alguns eventos, aqui nós já estamos falando agora da Páscoa do período cristão, na época que Cristo está para ser crucificado. Então Jesus entra antes da Páscoa, exatamente no dia em que foi orientado que o cordeiro fosse levado para dentro das casas para ser inspecionado. Jesus entra no dia 10 em Jerusalém. E durante esses dias que antecedem a Páscoa, alguns eventos marcaram a última semana de Cristo. Os irmãos vão ver aí, acompanhar na página 40, né? O que nós temos aí como evento? Jesus entra em Jerusalém, isso se encontra em João capítulo 12, versículos 1 ao 12. Jesus entra em Jerusalém. Jesus entrou na cidade no dia 10, cumprindo assim aquilo que foi a profecia também relacionada ao cordeiro sendo levado para dentro de casa, na instituição da primeira Páscoa. Jesus chora sobre Jerusalém. Aquele povo não conheceu o tempo da sua visitação, isso nós encontramos em Lucas, no capítulo 19, versículos 41 a 44. Jesus entra em Jerusalém, Jesus olha para Jerusalém, Jesus percebe que aquele povo não compreendeu o tempo da visitação, agora estava prestes a colher o julgamento divino. Isso traz o motivo do choro do Senhor Jesus. Jesus entra no templo e ele observa tudo em redor do templo. Nós encontramos isso em Marcos capítulo 11, versículo também de número 11. Jesus entra, observa o templo. Já no dia 11, ou no dia seguinte, portanto 4 dias antes da Páscoa, Jesus vai acontecer algo impressionante. Jesus vai amaldiçoar a figueira. Os irmãos lembram? Marcos 11, versículo 12. Jesus procura fruto numa figueira e não encontra fruto naquela figueira. E ele amaldiçoa a figueira e a figueira seca. Também, agora vamos para a página de número 41, Jesus vai purificar o templo. Marcos 11, 15 ao 18 mostra que Jesus purifica o templo. Quando acontece isso? Quando Jesus entra e ali encontra aquelas pessoas vendendo, comercializando no templo, e o Senhor fica então ali indignado, faz um chicote, né? Expulsa os que vendiam, os que compravam. E eu fico pensando como que é hoje esse mercantilismo da fé envolvendo os cristãos, pessoas comprando a bênção e pessoas vendendo a bênção. Como podem ler um texto como esse
e ainda praticar tais coisas. Ainda no dia 11, Jesus opera curas no templo. Mateus, de número capítulo 21, versículo 14 ao 16. Jesus opera curas no templo. Aí nós passamos para o dia seguinte, o dia 12, né? O dia 12, portanto, 3 dias antes da Páscoa. Foi um dia em que o Senhor Jesus, logo pela manhã, Jesus ele foi confrontado pelas autoridades religiosas. E é interessante, né? Esse confronto que os religiosos fizeram com o Senhor Jesus. Veja bem, eles perguntaram assim, com que autoridade fazes isto? Jesus não satisfez o pedido deles. Eles queriam saber com que autoridade Jesus estava operando aquelas coisas. Jesus não satisfez o pedido deles, mas contou 3 parábolas. E aqui é importante, porque nessas 3 parábolas Jesus vai criticar exatamente esses judeus, esses religiosos. É importante para compreender as parábolas parábolas o contexto em que elas são ditas e por que elas foram ditas. Sempre quando o Senhor Jesus profere uma parábola, tem um motivo dele proferir aquela parábola. Nesse caso aqui, esse confronto, esse argumento, esse confronto dos religiosos fez com que Jesus respondesse por meio das parábolas. Então o que nós temos aqui? Jesus conta 3 parábolas, né? A parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavadores maus e a parábola das bodas. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 21, 28 e 22, 14. Quando Jesus conta essas parábolas para eles, eles vão contra-atacar ao Senhor Jesus com 3 perguntas. E as 3 perguntas que eles fazem têm uma ordem política, uma de ordem política, uma de ordem social e outra de ordem religiosa. Ora, é interessante isso, né? Porque esses 3 aspectos são aquilo que preocupa o ser humano como um todo. Geralmente, a sociedade ela é marcada por quê? Por questões políticas, sociais e religiosas. Isso encontra em Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 40. Nós vemos esse confronto, esse contra-ataque dos religiosos utilizando essas ordens. Sabendo que os seus opositores limitavam o Messias a ser o filho de Davi, ou seja, eles acreditavam que o Messias seria filho de Davi, né? Eles esperavam o Messias que fosse filho de Davi. Jesus demonstrou que o Messias também não era apenas o Messias filho de Davi, mas o Messias divino. Então Jesus, ele teria descendência, tinha a descendência de Davi, da tribo de Davi, da tribo de Judá, mas ele também tem a descendência divina, 100% homem, 100% Deus. Então, Jesus demonstra isso, chamando atenção para o fato de que Davi se referiu ao Messias como Senhor no Salmo 110, versículo de número 1. Disse o Senhor a meu Senhor, né? Assenta-te à minha direita. Derrotadas as autoridades, deixaram de fazer mais perguntas. Jesus sempre foi muito sábio. Jesus eles tentaram de todas as formas prender Jesus em alguma cilada, mas Jesus, na sua sabedoria, ele conseguia sair bem em qualquer situação em que se visse aprisionado, né? ou na tentativa de aprisioná-lo. Ele sempre tinha uma saída sábia. Que Deus nos abençoe com sabedoria do Espírito, para sabermos também responder com sabedoria diante das situações que às vezes nós somos cercados. Jesus então ele desmascarou-os perante a multidão, declarando uma série de ais. Logo depois Jesus vai desmascarar esses religiosos e vai declarar uma série de ais. Mateus 23,
do versículo 1 ao 36, uma série de ais são pronunciados pelo Senhor Jesus. Esses ais referem-se a julgamento de Deus, a momento de punição divina. Depois Jesus lamenta sobre Jerusalém, Mateus 23, né? Versículo 37 ao 39, Jesus lamenta sobre Jerusalém. Depois o sermão profético no Monte das Oliveiras, nós encontramos em Mateus 24 ao 25, Jesus agora traz um sermão profético. Isso tudo está acontecendo nesse dia 12. E aí ele entra no dia 13, ou seja, agora 2 dias antes. E aí ele vai se encontrar num jantar em Betânia, né? Um jantar em Betânia. E aí vai acontecer a traição de Judas. Depois do jantar, Judas foi ter com as autoridades religiosas e traiu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Cumprindo assim o que? A profecia. Que profecia? A profecia de Zacarias 11:12. Zacarias 11:12 já falava dessa venda que seria acontecida, dessa traição nessa forma, né, do preço que foi arrojado na casa do oleiro. Mateus 26, 1 ao 18, 16, Marcos 14, 1 a 11, os irmãos devem ter lido, e Lucas 22, 1 ao 6, e João 12, versículo 2, 8, nós vimos aqui tudo isso mostrando esses relatos desse momento em que Jesus passa por essa traição, cumprindo assim a profecia, aquilo que estava determinado para acontecer nele. E aí chegamos então o dia 14 de Nisan. O dia 14 de Nisan, um dia antes, né? Aí nós temos o que? A ceia da Páscoa com os discípulos. A ceia da Páscoa com os discípulos. Depois nós temos o ensino pelo caminho, né? João 15 ao 16, Jesus está ensinando os discípulos a respeito, falando que ele ia morrer, que ele ia para o Pai, que ele retornaria, que não deixaria os seus discípulos órfãos, enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Tudo isso ele está falando nesse dia com os seus discípulos. E aí chega no João 17, ele vai fazer aquela oração intercessória, né? Aquela oração que ele vai orar, a oração sacerdotal, oração onde ele inclui não somente os discípulos daquele período, mas todos aqueles que viriam a crer nele, está inserido na sua oração. Portanto, quando você for ler essa oração de Jesus, que ele estiver mencionando aqui o pedido de proteção aos discípulos, que é uma experiência maravilhosa, toda vez que ele for referir-se ao discípulo, coloca o seu nome ali, porque ali estava ele pedindo ao Pai por você, por mim, por você. Você vai ver que sensação maravilhosa, poder sentir incluído naquela oração sacerdotal. Jesus vai para o Getsemane, aí nós temos o relato desse Jesus no Getsemane, capítulo 26 de Mateus, né, 17 ao 56, Marcos 14, 12 ao 52, Lucas também traz, João. Bom, nesse período, o Cordeiro da Páscoa apresentou-se aos seus. Ou seja, nesse período, essa semana, Jesus estava entre o seu povo. E entre o seu povo, ele pôde demonstrar quem ele era de fato. Para crucificá-lo, fizeram de tudo para tentar encontrar um defeito nele. Tiveram que forjar uma acusação falsa para poder levá-lo à crucificação. Porque não tinha e jamais encontraram defeito no Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, nesse período do Cordeiro da Páscoa, apresentou-se a Israel para ser inspecionado. E no fim desse tempo, os irmãos vão lembrar aqui que nós lemos, né, estudamos, no fim desse tempo, Pilatos declarou que ele estava limpo, ou seja, ele era inocente. Os irmãos leem aí João, capítulo 18, versículo 32, quando Pilatos vai declarar que não viu culpa nenhuma nele.
Essa era a conclusão final. Não há culpa nenhuma nele. E justamente por não haver culpa nenhuma em Cristo, é que ele pôde substituir o pecador culpado. E o seu sacrifício, então, ter poder de redimir o pecador. Tudo isso, os irmãos devem acompanhar. Essas leituras que foram citadas aqui, leiam essas leituras para que os irmãos possam compreender como que tudo profeticamente apontava para aquilo que iria cumprir em Cristo Jesus. O Cordeiro Pascal, a primeira Páscoa instituída, o Cordeiro entrando para dentro da casa no dia 10, ficando até o 14º dia ali para ser sacrificado à tarde, a hora do sacrifício, tudo aquilo cumpre em Cristo Jesus perfeitamente, para não haver nenhuma sombra de dúvida que ele era o Cordeiro de Deus. Identificado por João Batista, é apontado por João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então chegamos aqui ao final, né, daquilo que nós estudamos. Essas linguagens tipológicas têm que ser compreendidas e sempre vai ser apontada em toda a Bíblia essa anunciação da salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus, aquele que é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Nós temos aí agora, chegamos ao ponto das perguntas que cada irmão deve ter respondido, né? Se não respondeu, deve responder. Nós temos a primeira pergunta, Êxodo 13:8, e a pergunta é: quando saí do Egito? Quando saí do Egito? O Egito simboliza o mundo. Sendo assim, a pergunta a ser feita é: e você, quando saiu do Egito? E você, meu irmão, quando você saiu do Egito? Se o Egito simboliza o mundo, quando é que você saiu do Egito? Quando é que você deu aquele passo importante de fé, entregando a sua vida a Cristo Jesus e trocando o mundo, esse mundo, por um mundo muito melhor, por uma forma de vida completamente oposta àquilo que esse mundo nosso, corrompido pelo pecado, esse mundo profano, tende-se a viver cada vez mais distante de Deus. Bom, a minha entrega, eu saí desse mundo quando eu entreguei minha vida para Cristo Jesus. A minha entrega a Cristo Jesus aconteceu muito cedo, em 1979, ainda uma criança. Em 1980 eu estava descendo as águas do batismo, numa igreja batista. Então ali foi o ponto-chave, onde eu estava saindo do mundo, da escravidão, do pecado, do mundo que estava sobre mim, para viver uma vida com Cristo. E você, quando foi seu passo importante de entrega verdadeira a Cristo Jesus? A segunda pergunta é: de acordo com as religiões que defendem a reencarnação como meio para o homem se purificar e evoluir, o sacrifício de Cristo não passa de mero exemplo. De acordo com o que foi estudado até agora, como você vê tal crença? Como você vê tal crença? Na pergunta aí, na apostila, os irmãos vão perceber que faltou esse ver, né? Como você vê tal crença? Você vê essa crença da reencarnação como uma crença bíblica ou antibíblica? Se você respondeu a crença antibíblica, então você acertou. Aquilo que nós temos estudado até agora tem mostrado que a salvação revelada nas Escrituras mostra uma salvação não por mérito humano, mas por mérito de Cristo e no sacrifício perfeito realizado uma única vez por Cristo Jesus. Esse sacrifício perfeito capaz de salvar o pecador do mais terrível pecador e levá-lo por meio do arrependimento a uma nova vida com Cristo Jesus, onde a Bíblia diz que dos teus pecados não me lembro mais. Ora, se Cristo diz que não se lembra mais dos pecados cometidos anteriormente, quando alguém entrega a sua vida a Cristo Jesus, não há mais o que ser pago por aqueles pecados,
porque Cristo, o Cordeiro, pagou o preço para resgatá-lo. Portanto, o seu passado torna-se um passado resolvido na cruz do Calvário. A pergunta de número 3 diz assim: de acordo com o que foi estudado até agora, é possível afirmar outro meio de salvação senão por Cristo? Qual foi a sua resposta? De acordo com o que foi afirmado até agora e estudado até agora, é possível afirmar biblicamente que exista outro meio de salvação senão por Cristo? Se a sua resposta foi não, você acertou. Biblicamente, o único meio de salvação está em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus. Agora chegamos na pergunta de número 4. Quais os meios que Deus se utilizou para revelar seu plano de salvação? Quais os meios que Deus utilizou para revelar seu plano de salvação? Como você respondeu a essa pergunta? Bom, os meios estudados aqui foram as profecias e o recurso da tipologia profética. Então as profecias vieram por meio dos profetas, que anunciaram profecias que eles recebiam por meio de visões, por meio de revelações, né, e anunciavam ao povo essa profecia, e também a profecia por meio de tipologia, como nós estudamos aqui. Chegamos então à última pergunta desse estudo, que diz assim: qual a aplicação prática desse estudo? É importante que cada final de cada lição nós possamos tirar uma lição prática, uma aplicação prática daquilo que nós estudamos. Claro que essa aplicação prática ela é muito pessoal, né? Cada um deve fazer ali a sua análise, né? Sua análise. Mas eu vou trazer para os irmãos aqui o que eu respondi, né, nesse questionário, que devemos ter em mente que fomos libertos da escravidão do pecado pelo sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Não pertencemos ao mundo. Devemos ter como alvo a terra prometida, a vida abundante em Cristo Jesus. Então, o que nós aprendemos no meio de todo esse ensino aqui, de forma prática, é entender a nossa realidade em Cristo Jesus e que o nosso alvo não é este mundo, mas é a vida eterna e é uma vida abundante aqui nesse mundo, vivendo em Cristo Jesus. Esta vida abundante em Cristo Jesus envolve cada aspecto da nossa vida cristã. Ela deve ser permeada pela graça de Deus, motivada pelo amor de Cristo em nós, para que possamos usufruir o melhor daquilo que Cristo conquistou por nós no Calvário, nos tornando então participantes de uma grande bênção. O próprio Senhor Jesus, ele disse em João 10, né, que o ladrão vem para matar, roubar, destruir, né? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a vida abundante é o que Cristo oferece. Somente em Cristo nós encontramos o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de viver em meio ao mundo tão difícil, onde muitos já não têm mais esperança. E por perder-se a esperança, muitos atentam contra a sua própria vida. Mas em Cristo Jesus, por mais difícil que as coisas estejam, o cristão pode manter-se na esperança e na convicção de que existe um algo melhor para ser vivido aqui e no porvir em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Se houver alguma dúvida, os irmãos podem fazer as perguntas e nós vamos estar respondendo aos irmãos. Preparem para a próxima lição, irmãos. Não deixem de estudar os textos, os versículos que são sugeridos aí, né? Não deixa de estudar, que vai ser o assunto da próxima semana,
E o assunto da próxima semana vai ser a salvação revelada. O assunto da próxima semana está na página de número 45, a salvação revelada. Né? Os irmãos estudam aí, leem os textos sugeridos na leitura semanal, no plano de leitura semanal, e na próxima semana nós daremos sequência àquilo que Deus tem colocado para nós aprendermos e avançarmos um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.